Difícil isso aí, viu? Rapaz, será que João Paulo Quintela encarava? Hã? Não, né? É difícil aí. É difícil, viu? é difícil. Tem treinamentos, né? Lógico, eles se preparam para isso, né? E tal, mas é difícil, cara. Pesado, né? Gente, e ainda ali, ó, desafios, porque no dia a dia já tem os desafios naturais, mas aí desafios sendo criados, acho que complica ainda mais o lance, né? E aí, falando em lance, em jogo, em desafio, sexta-feira a gente finalizou aqui dizendo, né, rezando, para que nessa segunda a gente tivesse boas notícias para trazer para o pessoal, para os torcedores aí dos nossos times cearenses. E temos, né? Temos, rapaz, temos boas notícias. Mas antes de começar, como é que foi o final de semana? Aleluia, Fortal? Aleluia. Arena Castelão? Sábado, não, Arena Castelão, foi bem pertinho, né? Cheguei bem pertinho. Mas fui pro Aleluia sábado, uma lotação, a gente mostrou aí, na verdade, ontem, né? Mas sábado, nossa, gente, e aí muito evento acontecendo, inclusive jogo do Fortaleza, ao mesmo tempo o congestionamento estava daquele jeito, viu? Legal. Bora de futebol agora? Bora. Que bom. Só pra gente se inteirar como é que foi o final de semana, o meu também foi bacana, com a família e tal. Pois é, rapaz, tivemos sim ótimas notícias para o nosso futebol. O Tricolor de Aço já começou o final de semana fazendo uma partida absurda, 3-1 em cima do Red Bull Bragantino, quarto colocado da competição. Fortaleza foi o senhor da partida, a torcida voltou a fazer a festa, eram 10 jogos sem vencer. Fortaleza estava num jejum terrível e conseguiu encerrar esse jejum vencendo o Red Bull Bragantino, 3-1, jogo importante. O time continua na zona de rebaixamento, está no Z4, porém amanhã já joga contra o Grêmio. O jogo vai ser lá em Porto Alegre e pode ser que, em vencendo mais uma vez, o Fortaleza saia desta zona complicada, né? Como diria Vanderlei Luxemburgo, a zona da confusão, que é o Z4, né? As 4 equipes que são rebaixadas para a Série B. Então, o Tricolor de Aço, eu falava que semana passada, a gente conversando, eu falava que no primeiro jogo do Renato Paiva, de fato não era ele em campo. Era o time do Vojvoda, com algumas modificações, porque ele teve apenas um dia para treinar. Neste não, ele teve a semana livre inteira para treinar os seus atletas e nós vimos, de fato, uma equipe diferente. Não só com mudança tática, mas também com mudança de atitude. Isso foi muito positivo e trouxe esse resultado para o Fortaleza. 3-1, uma vitória expressiva pelo que o time vinha apresentando, não era interessante, e aí diminuiu o saldo de gols, aumentou o número de pontos. Agora o Tricolor de Aço, de novo, ainda na zona de rebaixamento, mas já pode sair amanhã se vencer o Grêmio de Futebol Porto-Alegrense. Pois é, eu ia perguntar até sobre isso, né? Será que esse resultado já tem aí respingo, né, da novidade do técnico? Perfeito, da novidade eu penso que sim. Não é que o Vojvoda não era um técnico bom e o Renato Paiva seja melhor do que ele. Sim. Não, mas essa novidade na mudança do comando técnico já traz esse diferencial. A equipe se motiva, por exemplo, o Prior, que é um atleta da base do Tricolor de Aço, ele não vinha sendo aproveitado como ele gostaria. E aí ontem, sábado, por exemplo, entrou, fez um partidaço, jogou pra caramba, fez gol, inclusive, foi uma peça importante. Então, assim, essa motivação para os atletas que não vinham jogando acontece. Eles querem mostrar serviço, mostrar que são capazes de estar nesse elenco, na equipe titular, que podem contribuir. Então, sim, a gente já percebeu uma mudança, tanto tática, porque se você olhar, agora falando taticamente, né, para quem gosta do esquema tático, da análise tática. O time com o Renato Paiva jogou num 4-3-3, mas na defesa, quando ele vinha para se defender dos seus adversários, era 4-1-4-1. Isso é legal, porque fortalece o sistema defensivo que vinha sendo um problema com o Juan Pablo Vojvoda. O sistema defensivo do Fortaleza não estava bem de jeito nenhum. Ele conseguiu, a partir daí, organizar e estruturar o seu time, dar essa força defensiva com 4-1-4-1, e aí
na hora de atacar o adversário, ele entrava com 4-3-3, o que facilitou essa transição. Lembra da transição lá atrás do Fortaleza, que era impecável, era fulminante? Pronto, ontem, mais uma vez, tanto a intensidade quanto essa transição do tricolor de aço fez a diferença nessa partida contra o Red Bull Bragantino. É aquela coisa, né? Em qualquer situação, quando tem o novo, mesmo com o medo do novo, né? Que fica todo mundo receoso, o novo ele dá um ânimo, né? Um gás, assim, um respiro para todo mundo. Acho que é mais ou menos isso que acontece, como você falou, não é questão de um técnico ser ruim e outro não. Inclusive, muita gente ficou triste, não queria, né? A mudança. Mas, às vezes, precisava só isso, né? Uma sacudida assim, vamos mudar um pouquinho aqui, né? Ao invés de comer frango todo dia, vamos comer uma picanha hoje aqui. Mais ou menos isso. Mas agora, vindo pro Ceará. No dia seguinte, né? No caso, ontem, foi dia de Ceará e também tivemos vitória. Aí foi surpreendente, tá? Foi surpreendente porque o Ceará não vinha apresentando um bom futebol. Nos últimos jogos, o Ceará não vinha bem, inclusive 3 derrotas seguidas, inclusive dentro de casa. E aí pega o Cruzeiro, até então líder da competição, e faz um jogo interessantíssimo. Eu falava aqui, inclusive, que o último jogo do Ceará tinha sido o pior do Ceará na temporada. O pior. Ontem o Ceará jogou bem. Eu não estou dizendo que foi o melhor jogo da temporada, mas jogou bem diante do Cruzeiro. Fez um jogo bem inteligente, eu diria. Léo Condé conseguiu organizar o seu time para se defender bem do Cruzeiro e partir no contra-ataque. Infelizmente, o bom goleiro Bruno Ferreira deu uma falha gigantesca, deu o gol praticamente para o Cruzeiro, errou feio, mas o Ceará conseguiu se recuperar. Não sentiu o baque, pelo contrário, a partir do gol ele pressionou bastante o Cruzeiro. Galeano empatou o jogo e logo em seguida fez o 2-1, a virada para o Ceará. Eu achava difícil manter o ímpeto, segurar o ímpeto do Cruzeiro. Afinal de contas, Caio Jorge está numa fase exuberante, espetacular. O Gabigol entrou no segundo tempo também querendo decidir, querendo resolver, mas méritos para o Ceará, que conseguiu suportar a pressão do Cruzeiro lá dentro, né, no Mineirão, estádio lotado, e o Ceará trazendo esses 3 pontos. Muito importante, até porque a sequência do Ceará é muito difícil. Pegou o Cruzeiro, que era líder, vai pegar agora o Flamengo, que é o líder atual, depois pega o Palmeiras, que está no G4, é o 3º colocado, e pega o Red Bull Bragantino, que não vem bem, né? Vem numa sequência ruim e perdeu para o Fortaleza também. Então, assim, é uma sequência muito difícil para o Ceará, muito complicado, de forma que este resultado fala muito para as pretensões do alvinegro na competição. Fundamental, a gente destaca aí de novo, né, o Galeano, o partidaço do Galeano. O Marcos Vitor, que é um zagueiro que não vinha sendo aproveitado, foi aproveitado e jogou muito ao lado do William Machado, jogou bem pra caramba, fez um gol, foi anulado, mas o que vale é no sistema defensivo. Jogou muito o Marcos Vitor, é um cara que é um amigo e um cara que eu torço muito, acredito que ele deva ganhar aí outras oportunidades. E aí, dentro do resultado de hoje, Fortaleza já se vencer novamente, pode sair aí da zona de rebaixamento. E Ceará está em que momento aí de, olha, não pode mais falhar, não, ainda pode ter uma falhinha por ali? O Ceará voltou para a primeira página de classificação, está entre os 10. É um resultado fundamental para ele. Está muito embolado essa competição ainda. Não chegamos nem no final do primeiro turno, quer dizer, é gigante essa competição. Então, quanto mais o Ceará pontuar, melhor para ele. Por quê? Porque o Ceará não tem um elenco muito forte, não tem um elenco muito robusto, ele precisa fazer gordura enquanto dá, porque agora estamos com janela de transferência aberta, muitos atletas podem chegar nas equipes principais que têm dinheiro para contratar, então o Ceará precisa pontuar o máximo possível e aquilo que a gente fala, né? Chegar aos 45 pontos. Por quê? Para quem não sabe, 45 pontos é uma média de ponto suficiente para a equipe não cair. Nos últimos anos, com 45 pontos, você não cai para a Série B, você permanece na Série A. E sendo muito honesto com o amigo torcedor, é que o Ceará
joga esta competição. Qual? A competição para não cair, para permanecer na Série A. Chegou nessa meta, 45 pontos, aí pode pensar em disputar de repente uma Sul-Americana, ficar entre os 8 ou entre os 10, mas nesse momento é pontuar para se livrar o máximo possível da Série D ou Série B. E um detalhe, a gente fala de contratação, o Ceará anunciou ontem, não oficial ainda, tá? Mas o Vina, ex-atleta do Alvinegro, meia de muita qualidade, tem suas polêmicas, tem os seus problemas de grupo, mas o Ceará está apostando, fechou com o Alvinegro. Hoje vamos falar daqui a pouquinho no Resenha de Artilheiro, que deve reforçar já na próxima partida o Ceará. Então é isso. E, gente, falando então já que a gente trouxe aí, né, série C e D, né, também temos esses times. Teve jogo no fim de semana? Agora tivemos sim. O Floresta, que estava no G8, que é Série C, tá? G8, que é o grupo que se classifica para a próxima fase, jogou em casa, no Domingão, em Horizonte, contra o ABC de Natal, uma equipe tradicional, mas dava para o Floresta vencer, eu falava aqui. Saiu ganhando, mas sofreu empate. Foi empate, não foi de todo ruim. O problema é que jogou em casa, dava para vencer, tinha que ter feito esses 3 pontos. Permanece na zona de classificação, é o 7º colocado, mas, de novo, eu acho que poderia ter vencido. Agora sai para encarar o Maringá, jogo difícil pra caramba. Pela Série D, finalizou a primeira fase. Nós tivemos aí, infelizmente, das 4 equipes que representam o nosso estado, Horizonte, Maracanã, Iguatu e Ferroviário, apenas o Ferroviário conseguiu a classificação. Horizonte fez uma ótima campanha, mas no último jogo, que só dependia de si, se vencesse, estava classificado, empatou. Na verdade, perdeu. E o Ferroviário empatou, ultrapassou o Horizonte e se classificou. Então, o Horizonte está fora, o Iguatu está fora, o Maracanã já estava desclassificado, tá? Então, e o Ferroviário, com um empate, conseguiu a classificação e agora encara uma equipe bem difícil, que é o Asa de Arapiraca, em Alagoas. Jogo difícil, são 2 jogos. Se vencer os 2 jogos, ele se classifica para uma próxima fase e aí já pode sonhar no acesso para a Série C. Eita, menino. Mas, assim, pelo menos trouxemos aí notícia boa também, né? Lógico. Porque na sexta-feira estava, assim, o caos, né? O caos. E assim, eu falei, né? Horizonte, Iguatu e Maracanã não é de todo ruim, não. Primeiro, o Maracanã já está garantido para a Série D do próximo ano. O Horizonte fez uma campanha além do que imaginávamos. A gente imaginava que ele iria ficar na zona de rebaixamento, na lanterna da competição, não ia conseguir fazer muita coisa, mas chegou na última rodada com condições de classificação. E o Iguatu, com um trabalho excelente do nosso irmão e amigo Washington Luiz, que voltou para ajudar o Iguatu, fez uma campanha bacana também. Da mesma forma, né? Na última rodada só dependia de si para se classificar, infelizmente tropeçou, perdeu o seu jogo e ficou de fora. Mas a campanha foi interessantíssima, então a gente fica muito feliz. Outrora tínhamos 2 representantes em Campeonato Brasileiro, hoje tivemos 7, 2 Série A, 4 Série D e 1 Série C, fantástico, maravilhoso. Muito bem, quero agradecer mais uma vez, viu? Aí você já pode ir embora, viu? Porque ele veio pra cá, eu nem conto pra vocês porque foi não, que ele chegou aqui não, viu? A gente vai pra uma pausa. No próximo bloco a gente vai falar de morango do amor. Você já experimentou morango do amor? Vou experimentar hoje, eu acho. Não. Aqui não. Vocês lembram do bolo? Do bolo do aniversário do Resenha de Artilheiro? Eu não comi, tá? Não chegou aqui o bolo. Não sei o que aconteceu, assim, no meio do caminho ele se perdeu.